cavalheiros, tudo bem? Muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Falar desse assunto aí para lá de importante nesse país hoje. Olá, bem-vindos, muito boa noite. Quando Jesus diz aos judeus que a verdade os libertará, eles respondem que nunca foram escravos de ninguém, que já são livres. Jesus então os alerta: todo aquele que comete o erro é escravo do erro. Erro em grego, pecado em muitas traduções. O autor desse livro, E a Verdade os Libertará, tinha 15 anos quando, no meio do culto, ouviu o pastor de sua igreja pedir voto num candidato a presidente da República. O pastor não apresentava fatos ou explicações, falava como se Deus, o próprio, lhe tivesse soprado o nome do político no silêncio da noite. O ano era 1989, da primeira eleição direta para presidente depois de quase 30 anos. Decepcionado, o rapaz abandonou aquela igreja, mas nunca perdeu a fé em Deus e na doutrina evangélica. E é como cristão e como jornalista que 30 anos depois ele escreveu esse livro para investigar com isenção e profundidade as relações entre a igreja evangélica e o poder político, sobretudo com o bolsonarismo. Hoje vamos conversar com o autor do livro, Ricardo Alexandre, e também com outro pensador das ligações perigosas entre política e religião, o escritor e pastor Caio Fábio. Alegria. Muito bom estar com vocês. O assunto Prazer. É bastante amplo e complexo para a gente tratar, mas temos o tempo, espero, suficiente. Primeiro, deixa eu apresentar melhor para o nosso público o Ricardo Alexandre, além de pertencer à Igreja Batista, é jornalista especializado em música, autor da premiadíssima, ganhou o Prêmio Jabuti, biografia de Wilson Simonal, criador do excelente podcast Discoteca Básica. Aguardem, porque eu tive o prazer de participar falando de Raul Seixas. Sim, Raulzito, aquele que dizia que o diabo é o pai do rock. Então, como assim, Ricardo? O rock não leva ao satanismo, como garantiu um bolsonarista de carteirinha, aquele ex-presidente da Funarte? Puxa, o rock, na verdade, e especialmente esse rock que converteu o Raul, ele, na verdade, ele surgiu como um grito ali do cinturão bíblico, dos jovens do cinturão bíblico americano, contra o racismo, contra a segregação, contra uma série de valores que, graças aos jovens, foram incutidos na própria sociedade, né? Então, eu acho que o diabo perdeu mais essa. Caio Fábio foi presidente da Associação Evangélica Brasileira e foi pastor presbiteriano por 25 anos. Mas, por vontade própria, foi exonerado da igreja e hoje Caio é mentor e pastor do Movimento Caminho da Graça. Caio, por que você rompeu não com a fé, mas com a igreja evangélica institucional? Foi para poder ser coerente com o evangelho. Porque a palavra evangélico significa aquilo que carrega a qualidade do evangelho. Então, olhando para o movimento, eu conhecia os intestinos do movimento todo, eu não via a qualidade do evangelho e nem a chance de que melhorasse. Então eu resolvi sair para ser evangélico, segundo o evangelho, fora do comprometimento perverso que eu encontrei durante muitos anos, e não foram só os 25 de pastorado presbiteriano. E a verdade os libertará. Reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. Ricardo Alexandre, para escrever um livro sobre isso, você aquela coisa, você precisava contar essa história, precisava falar disso. Qual foi essa motivação para escrever esse livro? Precisava tirar isso de mim, né? Um assunto ruim, um assunto amargo. A motivação foi muito simples, na verdade. Eu comecei a observar amigos meus, pessoas boas, pelas quais eu ponho a mão no fogo, pessoas com quem me aconselhei, pessoas que choraram comigo, com quem eu chorei,
compartilhando notícias falsas, vídeos manipulados, fake news nas redes sociais. E eu, ingenuamente, ali no começo da campanha, pensei, poxa, eu vou alertar esse meu amigo que tem um compromisso com a verdade. Eu vou chamar ele em particular e vou dizer, cara, esse vídeo que você está compartilhando na boa fé, ele foi manipulado, ele tem várias edições. Essa informação que você está passando não condiz com o contexto que as pessoas estão, né, estão transmitindo. E as pessoas começaram a brigar comigo. Pô, você é comunista agora, cara? Você está a favor de fulano? Você está, pô, o que é isso? E aí eu comecei a ver pessoas que eu considero boas até hoje, cristãos verdadeiros. Eu comecei a pensar que há alguma força mais importante do que a verdade para essas pessoas, pelo menos nesse momento, pelo menos nesse assunto. Que força é essa? Né? Que transforma pessoas boas em pessoas ruins, pessoas com compromisso com a verdade em mentirosos ocasionais que seja. Né? Por que a gente negocia os nossos princípios por alguma coisa superior ao próprio evangelho? A pessoa sabe que é mentira, mas ela acha que tem alguma coisa mais importante do que isso a administrar, a transmitir. O título do livro foi tirado do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. É a frase da Bíblia mais usada, talvez a única, e sobretudo abusada por Jair Messias. Ele a citou até na ONU, em 2019. Nas questões do clima, da democracia, dos direitos humanos, da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, e em tantas outras, tudo o que precisamos é isso: contemplar a verdade seguindo João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, nesse discurso sermão, agências de checagem contabilizaram 6 informações falsas ditas por Bolsonaro. Quer dizer, o Messias brasileiro mentiu 6 vezes antes de se esforçar para conseguir anunciar o versículo de João e dizer que a verdade liberta. No livro, Ricardo, você explica que o presidente não cita o versículo no contexto correto. Por quê? Então, o contexto desse versículo, primeiro que é Jesus debatendo com as autoridades religiosas de sua época, né? Os vilões do Novo Testamento são as autoridades religiosas, os especialistas, os PhDs, né? As autoridades na fé de sua época. E Jesus está dizendo uma coisa que é chocantemente atual para essas pessoas. Inclusive, eu reli esse texto ali por ocasião de escrever esse livro. Jesus fala assim, vocês não conseguem nem me ouvir, vocês não conhecem a verdade porque vocês estão tão cheios da autoridade de vocês que vocês não conseguem ouvir. Né? Vocês precisam conhecer a verdade e a verdade vai os libertar. E eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa impressionante. Né? Quando nós temos um presidente dizendo, ele está dizendo o seguinte: não acreditem na TV Globo, não acreditem na Folha de São Paulo, não acreditem no Bonner, acreditem em mim. Eu sou a verdade. Só eu tenho a verdade. Né? Não acreditem na Constituição. Isso é tudo mentira, isso é tudo fake news. Eu sou o porta-voz da verdade. Jesus está querendo libertar aquelas pessoas. Estou falando, cara, vocês precisam aprender a ouvir. Vocês precisam se despir dessa autoridade de vocês e conhecer a verdade, para a verdade os libertar. E, por outro lado, nós temos uma autoridade político/religiosa dizendo assim, eu sou o porta-voz da verdade. Todas as opções são mentirosas, então vocês vão se escravizar à minha narrativa. Isso aí, para mim, é revoltante. Revoltante.